Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje vou contar um caso para vocês que aconteceu em 1996. Envolve uma jovem e esse caso é muito misterioso. A polícia não consegue explicar o que aconteceu com ela e a família procura por respostas até os dias de hoje. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, casos criminais resolvidos, casos criminais que ainda são um mistério, convido você a se inscrever aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo aqui pra vocês, então se você gosta, se inscreve aqui no canal, deixa um like nesse vídeo que isso é muito importante e também ativa o sininho de notificações. Então bora vir comigo que hoje nós vamos conhecer o caso Suzanne Lyall. Suzanne Lyall nasceu em Saratoga Springs, Nova York, em 1978, a filha mais nova do casal Doug e Mary. A família morava nas proximidades de Ballston Spa, onde Suzanne, ou apenas Suzy, para seus amigos e familiares, era a queridinha da família. Suzy era uma garota quieta e muito observadora. Ela adorava anotar tudo. Ela tinha muitos cadernos para escrever suas poesias. Ela também era muito habilidosa com computadores. Ela adorava montar computadores e aprendeu a fazê-lo e a decodificar seus próprios programas desde muito jovem. Suzy tinha um círculo social online. Ela fazia parte de um clube de informática e costumava conversar com os seus amigos por e-mail e fóruns na internet. Ela até conheceu seu namorado, Richard Condon, por meio do clube. Ele era o presidente do clube de informática. Em 96, Suzy se formou no ensino médio e começou a frequentar a State University of New York, em Oneonta, com especialização em ciências da computação. Ela logo se transferiu para SUNY, em Albany, em parte para ficar mais perto de sua família e de seu namorado, e em parte porque ela achava que o programa de Oneonta não era desafiador o suficiente. O Richard ficou muito feliz quando ele soube que sua namorada estava voltando para a cidade. Ele não gostou muito, já que eles ficavam com muitas horas de diferença, então, já que ela estava em outra cidade, não tinha como eles se verem muito seguido, apenas se comunicarem por e-mails. Então ele ficou muito feliz quando ela voltou para a cidade, e também o relacionamento deles foi, digamos que difícil no início. O Richard gostava muito dela, mas a Suzanne não se importava muito com ele assim no início, via ele apenas como um amigo, mas depois de um tempo ele conseguiu conquistá-la e daí sim os dois iniciaram um relacionamento. Richard não gostou da distância enquanto Suzy estava em Oneonta, mas agora com Susan morando nos dormitórios em Albany, ela estava a apenas 10 minutos de distância. Enquanto estava na universidade, Suzy trabalhava em 2 empregos de meio período para ajudar a complementar sua renda. Ela tinha um emprego em uma empresa de informática em Troy, enquanto o outro era em uma loja chamada Babbage's. Por ter uma vida corrida, ela falava com seus pais e namorado pelo e-mail todos os dias e quando tinha tempo livre ela ligava para eles. Em 98, Suzy estava com 19 anos e no dia 1º de março, sua mãe conversou com ela pelo telefone. Suzy mencionou que mal podia esperar para receber o pagamento, pois estava com pouco dinheiro. Sua mãe até se ofereceu para emprestar um pouco de dinheiro, mas ela recusou. Suzy tinha uma prova de meio semestre que a estava deixando muito ansiosa. Em 2 de março, Suzy fez essa prova e depois assistiu às outras aulas até às 4 horas da tarde. Em seguida, ela foi trabalhar no Babbage's. Suzy trabalhou até por volta de 9 horas da noite quando a loja fechou. Por volta de 9h20, ela embarcou em um ônibus e voltou para o campus. O motorista confirmou que viu Suzy embarcar no ônibus, mas não conseguiu confirmar onde ela havia desembarcado. Tudo o que ele pôde dizer foi que ela não estava no ônibus quando ele chegou no ponto final. Um colega de classe de Suzy, mais tarde, se apresentou e afirmou que tinha visto ela desembarcar do ônibus por volta das 9h45, no ponto de ônibus mais próximo do seu dormitório no campus. Ela estava vestindo uma camiseta preta, calça jeans, um longo casaco preto e carregava uma sacola com ela. Depois disso, Suzy nunca mais foi vista. Na manhã seguinte, Richard ligou para Doug e Mary. Ele perguntou se eles tinham notícias de Suzy. Ele ligou para seu dormitório durante toda a noite, mas ninguém atendeu e ele não teve notícias dela.
Isso era incomum, já que Suzy geralmente ligava ou mandava e-mail assim que ela chegava do trabalho. Doug e Mary contataram a polícia do campus para relatar o seu desaparecimento. A polícia do campus disse para os pais da Suzy não se preocupar, porque isso fazia parte do comportamento dos jovens, passar uma noite inteira fora e não avisar ninguém. Então a polícia não estava nem um pouco preocupada, mas os pais dela sabiam que com certeza tinha alguma coisa errada. Então eles insistiram muito até que a polícia do campus entrou em contato com o supervisor do dormitório da Suzy e pediu que ele fosse até o dormitório dela e visse se ela estava por lá, né, se tinha alguma informação. Então ele foi lá, abriu a porta do quarto dela, viu que tudo estava em perfeitas condições, a cama arrumada, não tinha nada fora do lugar, então aquilo ali também não adiantou muito e parecia que a Suzy não tinha dormido no seu dormitório na noite passada, então isso era bem incomum. Suzy não compareceu às aulas naquele dia. Um policial do campus falou com seus colegas de dormitório. Eles indicaram que não havia como Suzy voltar sem acordá-los. Suzy tinha um chaveiro bem grande e esses chaveiros ficavam balançando e fazendo muito barulho, então com certeza, se ela tivesse voltado para casa na noite anterior, em qualquer momento, seus colegas com certeza teriam escutado, porque isso já tinha acontecido. Às vezes ela saía e depois voltava e seus colegas sempre acordavam por causa do chaveiro dela que fazia bastante barulho. Cada vez mais preocupados com a filha, Doug dirigiu até o campus e Mary ficou em casa esperando ao lado do telefone caso Suzy ligasse. O Doug foi recebido pela polícia, que o informou que havia pessoas procurando pela sua filha. Ele se juntou às buscas e perguntou para todos se tinham visto sua filha. Mary sabia que Suzy tinha aproximadamente $120 na sua conta, isso porque no dia anterior sua filha tinha passado essa informação para ela, então a Mary ligou para o banco para saber se houve alguma movimentação na conta. Os registros bancários de Suzy indicavam que o cartão havia sido usado para fazer 2 saques no dia 2 de março. Ambas as retiradas foram de $20, que era o hábito de Suzy. Uma das retiradas foi feita pela manhã perto do ponto de ônibus no campus e o outro saque foi feito no shopping à tarde, bem na hora que Suzy chegava para trabalhar. Até então, todo esse comportamento da Suzy era bem normal, era exatamente isso que ela fazia, então a mãe ficou um pouco mais relaxada, pensou que talvez estava tudo bem com a sua filha, ela só não tivesse conseguido se comunicar com a família, alguma coisa assim, mas uma coisa muito estranha aconteceu depois disso. Enquanto Mary falava ao telefone com um dos funcionários do banco, um funcionário afirmou que o cartão de Suzy estava sendo usado naquele momento em um caixa eletrônico. Da maneira como a tecnologia estava configurada na época, eles não seriam capazes de dizer onde o cartão foi usado até o dia seguinte, quando o fornecedor entregasse os recibos. Mary esperou pacientemente, e no dia seguinte, o funcionário do banco disse a Mary que o cartão havia sido usado por volta das 4 horas do dia anterior em uma loja de conveniência em Albany. A loja ficava a cerca de 4 quilômetros do campus. Enquanto a investigação estava em andamento, a polícia vasculhou ao redor do ponto de ônibus e examinou 270 pistas. Descobrir o uso do cartão de Suzy parecia a pista que abriria o caso. A polícia foi ao caixa eletrônico em busca de pistas. Eles descobriram que a loja tinha uma câmera de segurança, mas a câmera não estava apontada para o caixa eletrônico, então não tinha como saber quem usou o cartão da Suzy. Um funcionário que estava de plantão no momento da utilização do cartão não reconheceu Suzy, mas ele deu a descrição de um homem que poderia ter usado o cartão naquele momento. O homem ficou conhecido como The Nike Man, pois usava um boné da Nike. Esse homem foi então uma possível testemunha ou um suspeito. Richard garantiu à polícia que achava improvável que um estranho usasse o cartão. Ele disse que apenas ele e a Suzy sabiam a senha. Quando a polícia começou a investigar o The Nike Man, eles também se perguntaram se o desaparecimento de Suzy poderia estar de alguma forma relacionado ao desaparecimento de Karen Wilson, uma estudante da mesma universidade que desapareceu 13 anos antes, em março de 85. Suzy se parecia muito com Karen, e as duas até moravam no mesmo dormitório no campus, mas nenhuma conexão foi encontrada entre os dois casos. O desaparecimento de Karen ainda permanece sem solução. A polícia também investigou a possibilidade de que um criminoso que violou sua liberdade condicional e fugiu da área na época em que Suzy desapareceu pudesse ter alguma ligação com o caso dela. Depois que a polícia conseguiu capturar ele, ele foi chamado, deu seu depoimento e a polícia o excluiu.
Com base na incerteza do motorista de ônibus sobre se Suzanne realmente havia desembarcado no ponto perto do campus, a polícia também começou a considerar a possibilidade de que ela nunca tivesse retornado ao campus naquela noite. Alguns investigadores chegaram a teorizar que ela poderia nem ter entrado no ônibus. 2 meses depois do desaparecimento dela, seu crachá da loja em que ela trabalhava foi encontrado em um estacionamento do campus. O estacionamento ficava na direção oposta que Suzy teria tomado se tivesse ido para os dormitórios, depois de descer do ônibus. Não foi possível determinar quanto tempo esteve lá, e a polícia não conseguiu recuperar nenhuma evidência forense dele. Outra possibilidade veio de uma colega de trabalho de Suzanne. Ela disse aos investigadores que Suzanne havia contado a ela, cerca de 1 mês antes de desaparecer, que acreditava estar sendo perseguida por alguém que ela não sabia quem era, e a colega de trabalho disse que a Suzy não parecia ter medo dessa pessoa, ela não estava muito preocupada, ela só contou o que estava acontecendo naquele momento com ela. A polícia nunca foi capaz de descartar totalmente o Richard, o namorado, como suspeito do seu desaparecimento. Mary disse mais tarde que sua filha tentou terminar o relacionamento em várias ocasiões, mas depois Richard chorava e pedia para voltar e ela voltava. Após o desaparecimento, ele disse à polícia que Suzy era sua noiva. A família nunca soube que Suzy estava noiva, e pode ter sido uma invenção dele. 2 semanas antes do desaparecimento de Suzanne, Mary lembrou que ela e sua filha estavam em uma viagem para ver a mãe dela, sua avó, quando Suzy perguntou se elas poderiam parar na casa de Richard, que ficava no caminho. Suzanne disse que queria dar a ele um cartão de Dia dos Namorados. Embora nada incomum tenha acontecido durante a parada, Mary disse em 2012, em uma entrevista, que se perguntava se sua filha havia de fato dado um cartão para ele, terminando o relacionamento. Devido ao aumento de tensão que ela parecia ver na vida de sua filha, ela começou a se perguntar se Suzanne poderia ter se envolvido com outra pessoa. A polícia nunca encontrou nenhuma evidência disso. Richard tinha um álibi para o dia do desaparecimento de Suzanne. Ele estava jogando videogame com um amigo e o amigo confirmou isso à polícia. Mas depois de suas conversas iniciais com a polícia, Richard se recusou a fazer um teste do polígrafo e disse que seria interrogado novamente apenas com a presença do seu advogado. Ele se recusou a responder às perguntas da mídia sobre o caso anos depois. Sua mãe disse em 2010 que ele se casou e seguiu sua vida. Em 2005, um homem chamado John Regan, que estava sendo julgado por um sequestro em 93 em Connecticut, foi preso depois de tentar sequestrar uma aluna de Saratoga Springs High School, puxando-a para dentro de sua van na rua perto da escola. Como Saratoga Springs fica a uma curta distância da onde eles moravam, a polícia e a família se perguntaram se ele teria sido responsável pelo desaparecimento de Suzy. Mesmo depois que Regan foi condenado pela tentativa de sequestro, ele se recusou a discutir o caso de Suzanne com os investigadores. O caso permanece aberto e a polícia estadual continua a acompanhar todas as pistas que chegam. Ao longo dos anos, os Lyles nunca pararam de procurar por sua filha. Eles criticam a polícia do campus por sua resposta ao desaparecimento de Suzy e começaram a pressionar por mudanças na lei de Nova York para resolver essas deficiências. Em 99, eles aprovaram a Lei de Suzanne, também conhecida como a Lei de Segurança do Campus, que exigia que as faculdades e universidades do estado tivessem planos detalhados no curso da investigação de crimes violentos e casos de pessoas desaparecidas ocorridos no campus. A lei também afirma que eles deveriam denunciá-los prontamente à polícia estadual. Em 2008, uma lei federal denominada Lei de Segurança do Campus Suzanne Lyle foi promulgada nos Estados Unidos. Essa lei detalhava a exigência de que a faculdade e universidade tivessem políticas em vigor que definissem claramente o papel das agências de policiamento do campus, locais e estaduais, em investigações de crimes violentos ou desaparecimentos no campus. Ao longo dos anos, 75 médios contataram os Lyle com dicas. Muitos deles envolvem água, sugerindo que Suzanne está morta e seu corpo foi submerso em algum lugar. Embora Mary os tenha descartado, observando que há tantos corpos de água que tornam essas informações vagas demais para serem úteis, ela disse em 2016 que experimentou uma sensação estranha todas as vezes que ela dirigiu pela Crescent Bridge sobre o rio Mohawk.
Em junho daquele ano, um repórter a acompanhou porque uma empresa local que faz mapeamento de alta tecnologia aplicou sua tecnologia no fundo do rio naquela área. Não foi relatado se algo significativo foi encontrado. Em 2018, um investigador da polícia do estado de Nova York, John Kemp, disse: "Acreditamos que seja um homicídio. Existe uma chance dela ter se mudado? É uma possibilidade, mas a realidade é que ela provavelmente foi vítima de um homicídio." Então, pessoal, concluindo esse vídeo aqui para vocês, mais um caso muito difícil, cheio de mistérios, pouquíssimas pistas, que aconteceu em 98, já faz muito tempo, e até hoje a polícia não consegue explicar o que aconteceu com ela, e a família ainda espera que alguma pista apareça, que seja possível concluir esse caso. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal. Durmam bem e até o próximo.